exatamente a noção de o próprio ethos que define a ética, seja na tradição, seja a própria formação do homem, é constantemente construído, é historicamente construído. E nunca está pronto, nunca está fechado. Então, se nós pensamos a ética como uma ciência do ethos, o objeto dessa ética não permite que essa ciência se defina em termos rigorosos. Daí a grande dificuldade de constantemente encontrar uma ética que seja capaz dos problemas da humanidade. Daí talvez, também é uma questão para debate, a falência do projeto iluminista, que pensou no século XVIII que o homem poderia tornar-se um ser feliz, pelo pleno uso da razão emancipadora, que tornaria o homem livre e capaz de dominar a natureza pela inteligência instrumental, com os ingleses, ou com os alemães, com os franceses. Nós teríamos, de modo geral, 3 tipos de ética. Nós poderíamos classificar a ética como 3 tipos. Uma ética teleológica, que é a ética que coloca a questão do fim, do para quê, da meta a ser alcançada. Uma ética que, portanto, avaliaria os resultados da ação do homem, ou os resultados de uma produção tecnológica ou científica. Uma ética axiológica, uma ética de valores, ou, como diria o Jeremy Bentham, filósofo inglês, uma ética deontológica, que seria prescritiva, que pensaria normas, que pensaria uma direção anterior à própria ação, que mostraria um fim para ela. Então, vejam só, desses 3 tipos de ética, pessoalmente, a linha que mais me agrada é a teleológica, a ética da colocação dos fins. Ela, obviamente, tem a sua grande maturidade já na antiguidade com Aristóteles. Ela é colocada numa dimensão nova, talvez, por Maquiavel, e ela é muito bem definida por Max Weber, que Weber chama de uma ética da responsabilidade. Chegando nos nossos dias mais atuais, há um grande pensador alemão, chamado Franz Jonas, que retomou, em certo sentido, esse princípio de uma ética da responsabilidade e tentou pensá-lo numa nova dimensão, uma dimensão um pouco mais ampla do que foi pensado na tradição. Qual é a questão do Jonas que me interessa aqui para esse momento? Aquilo que a tradição, aquilo que a história das ciências chamou de técnica ou de tecnologia, não era capaz, até o século XIX, de modificar de maneira definitiva a natureza. Então, os gregos, os antigos, medievais, ou mesmo os modernos, pensavam que o homem jamais seria capaz de fazer uma interferência na natureza se fosse irrecuperável. A natureza como uma força, uma potência muito maior do que o próprio homem em relação ao uso da técnica. E aí Jonas chama atenção para isso, mas o século XX nos mostrou que nós somos capazes de modificar efetivamente a natureza, de modo que ela não se recupere. E aí ele coloca uma questão que é interessante, que é a questão de que nós devemos pensar um novo princípio de responsabilidade, ou seja, um novo princípio para regular a ação do cientista, no qual nós colocaríamos o cientista não só como responsável pelo efeito da sua ação no tempo atual, mas como sendo responsável pela cadeia de efeitos que isso trará para o futuro. Daí formular um novo princípio, um novo imperativo categórico, no qual o grande mandamento é que nós todos, e não só os cientistas, mas todos nós, somos responsáveis pela permanência da vida no planeta. É um novo imperativo que ele desejou colocar. Nós tem alguns problemas, ele é injusto com a tradição. Ele, no seu livro Princípio de Responsabilidade, ele passa o tempo todo no início tentando convencer o leitor de que a tradição não deu conta das questões éticas. Que a tradição se limitou a pensar uma ética antropocêntrica. Ela sempre focou na questão do homem e não redimensionou isso até a natureza. Pois bem, eu não vou seguir com o Franz Jonas, mas eu quero aproveitar o que eu falei aqui sobre ele para colocar uma pergunta ou colocar um problema. A acusação de que a ética tradicional é antropocêntrica se baseia na seguinte ideia: todas as éticas tradicionais, o próprio objeto da ética, como sendo o ethos, o caráter, ou o local, a morada do homem, ou o costume, a tradição, não permitiram que nós pensássemos, por exemplo, no direito próprio da natureza.
há mais ou menos um mês atrás, não sei se chega a isso tudo, a Bolívia publicou, não sei se vocês viram, uma Carta dos Direitos da Mãe Terra, na qual colocaram direitos próprios para o planeta, para não só o planeta fisicamente, mas a própria noção de natureza. Um dos artigos dizia, por exemplo, que ela tem o direito de não ser manipulada geneticamente. É uma perspectiva interessante, curiosa, né? Na qual tenta se colocar a natureza como um sujeito e não como um objeto. A minha crítica, a minha questão nesse momento importante é a seguinte: nós temos uma enorme dificuldade de pensar o homem como um animal, ou de pensar o homem na sua animalidade. E, no entanto, por exemplo, os códigos do direito que regem sobre a questão do naturalismo de vida ou do término de vida são puramente biológicos. Então, por exemplo, se diz que a vida começa com a formação do caudal neural, é uma visão completamente nervosa nesse sentido. Toma-se a vida como uma vida biológica. O que é interessante é, do ponto de vista da biologia, nós não somos capazes de fazer uma diferenciação entre o homem e o animal. Nós fazemos a diferenciação do ponto de vista cultural. Pois bem, se nós pensarmos que a ética é sempre centrada no homem, que é o homem que vai interferir na natureza, minha pergunta é, haveria como ser diferente? Deveríamos de fato dar crédito à carta divulgada pela Bolívia, ou a proposta desse pensador atual, Hans Jonas, que concede direitos à própria natureza, na medida em que a própria noção de direito é humana? Ou seja, nós estamos também humanizando a natureza, talvez sem querer usar essa expressão, talvez sem perceber essa humanização. Talvez esse seja, de fato, o limite da ação do homem, seja essa dificuldade de encontrar essa alteridade legítima. Então, para finalizar, eu diria que a crise da ética hoje, ela se encontra em vários campos, obviamente, no campo da cultura, no campo de uma espécie de niilismo prático, no qual as nossas ações não obedecem mais a valores tradicionais. Essa crise da ética se dá também com o avanço da técnica, que era impensável na tradição e que não consegue, digamos assim, ser apreendido pelo pensamento ético. A ética caminha a 10 por hora e a tecnologia a 2.000 por hora. Então a ética não dá conta de pensar o processo tecnológico, é muito mais avançado. Problemas hoje, de fato, que envolvem a bioengenharia não poderiam ser tematizados na tradição. Então a ética se encontra em crise por todos os lados. E aí também, como uma outra questão, vem a pergunta se a ciência não se encontra igualmente em crise, na medida em que a própria ciência parece já não conseguir acompanhar o avanço da tecnologia. É uma coisa curiosa. Parece que a própria técnica, isso que Heidegger dizia, né, sobre já uns 50, 60 anos atrás, a própria técnica torna-se sujeito. Se nós levarmos isso a sério, de que a própria técnica, pensando na tecnologia, tem um avanço tamanho que é justificativo da própria ciência não dá conta de alcançar, talvez a própria ciência também se encontre em crise, tal como a ética se encontra. Então, passando, em resumo, o que eu disse desde o início, a dimensão da ética deve abordar o sujeito que age e o cuidado desse sujeito consigo mesmo. Então, nós temos que pensar uma ética que envolve não só a ciência, mas que envolve, em primeiro lugar, não seja mais importante, mas em primeiro lugar, digamos assim, cronologicamente ou espacialmente, o cientista. Temos que pensar uma ciência, porque a ética jamais vai moralizar a ciência, mas nós podemos, no bom sentido, no bom uso do termo, moralizar o cientista, humanizar o cientista, pensar um novo humanismo para a nossa época, se é que isso é possível. Esse cuidado de si é fundamental. Temos que escolher que tipo de ética é desejável para nós enfrentarmos o avanço da ciência. Então, por exemplo, os comitês de ética, como a gente vai conversar depois, eles assumiram uma ética deontológica, uma ética prescritiva. Na minha concepção, nós
nós deveríamos tentar avançar, e a ética é sempre o lugar da crise, no sentido de tentar colocar a questão da justificativa de um empreendimento, ou seja, pensar uma ética teleológica. E em terceiro lugar, nós teríamos que aproveitar a crise da ética como momento para pensar uma nova ética, uma ética capaz de humanizar a técnica, uma ética capaz de levar em conta que, se de fato os gregos tinham razão, que a eudaimonia, a felicidade, é a finalidade última da ação humana e o objeto da ética, pensar uma ética que torne possível, de fato, o homem se tornar um ser melhor do que ele é, levar as últimas consequências às suas potências, tornar, ou seja,